a Bíblia. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou estes 3 reis para entregar nas mãos do rei de Moabe. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem olharia para tua face. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais, e isto ainda é pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. E você diz: amém. Meus queridos irmãos, é notório que esta oportunidade é uma oportunidade de nós falarmos um pouco sobre essa necessidade que se tem da harmonia ou da cooperação entre o louvor e a ministração da palavra. Louvando a Deus pela vida do nosso nobre presbítero Sullivan, que nos fez o contato, e eu preocupei-me em perguntar, e ele me ofereceu essa informação dada pela pessoa de uma irmã, que a ideia é que nós venhamos entender a importância do louvor e a importância da oração, tudo isso junto com a ministração da palavra. Isso é uma coisa interessante na música, que é um tripé, que é a harmonia, a sintonia e o ritmo. A música, ela precisa ter essas 3 características: harmonia, sintonia e ritmo, e aí está completa a música. No entanto, foi feita uma colocação aqui pela nossa irmã, quando aqui ela dizia algumas verdades, desde o Gênesis até a continuidade da Bíblia, nobre irmão Cadmiel, que por que está sumindo os músicos? Por que essa dificuldade com a música? Na verdade, o problema nunca foi a música. Obrigado. Na verdade, o problema nunca foi o louvor. Porque o louvor por louvor, ele não acontece sem pessoas. A música por música não acontece sem pessoas. É necessário que haja quem cante, é necessário que haja quem louve. Então, quando você para observar, você vai ver na Bíblia verdades como o Senhor falando sobre oração. Por exemplo, está escrito na Bíblia: se atenderdes à iniquidade no teu coração, o Senhor não te ouvirá. Ora, Deus manda nós orarmos. Capítulo 5, verso 17 de Tessalonicenses diz: orai sem cessar. Aí vem Deus e diz: mas se atenderdes à iniquidade no teu coração, o Senhor não ouve. Então não é orar por orar, qualquer um pode orar, mas a questão é a oração que Deus vai ouvir e a oração que Deus vai responder. Por exemplo, Deus criou um dispositivo para o casamento ter pelo menos uma continuidade de harmonia. Por exemplo, o Senhor diz que se o marido e a mulher não estiverem bem,
eles precisam se dar logo em comunhão, para que as vossas orações não sejam impedidas. Perceba, então o cidadão, ele quer que Deus resolva a situação dele, quer que Deus atenda um pedido dele, um aumento que ele quer que Deus dê lá no coração do patrão dele, mas está brigado com a mulher. Aí Deus está, resolva seu problema com sua mulher, depois vem orar que eu vou tocar no coração do seu patrão. É desse jeito, é bíblico isso. Se nós não estivermos bem com a nossa esposa, Deus, segundo a Bíblia, terá empecilho na nossa oração. Por exemplo, a questão da palavra, nobre missionária e pastora Miriam, nós quando vamos pregar a palavra, o que eu digo não pode ter incoerência naquilo que eu vivo. Se eu vivo, eu prego. Se eu prego, eu tenho que viver. É por isso que quando Paulo dá o conselho a Timóteo, ele diz: maneja bem a palavra da verdade, porque não pode ter incoerência daquilo que eu prego com aquilo que eu vivo. Quando a Sulamita, lá no capítulo de 2 Reis, estava na janela, não estou dizendo que mulher fica na janela, estou dizendo que ela estava na janela, e a Bíblia diz que o profeta Eliseu foi passando, a Bíblia diz que a mulher fez o seguinte comentário: marido, eu vejo que este santo homem de Deus que aqui passa, ó, toda vez por nós. Então ela observava a conduta de Eliseu. No capítulo de número 17 de 1 Reis, quando o profeta Elias ministrou na vida da viúva a providência na panela, a providência no vaso, não faltaria farinha e nem faltaria azeite, Deus honrou aquela palavra, mas logo depois o filho da viúva morreu. O profeta ora a Deus pelo menino, o menino ressuscita e o profeta devolve o menino para a mulher. Quando a mulher pega o menino, pastor José, a Bíblia diz que ela diz para ele: agora vejo que a palavra de Deus na sua boca é a verdade.